Paz e bem, meu querido irmão, senador Humberto Costa, todos muito bem-vindos aqui. Eu estou vendo o senador Flávio Arnes, senador Paulo Paim, um abraço em todos vocês. Vi também o senador Espiridião Amin. Quero cumprimentar a mesa através do meu conterrâneo Zezinho, cumprimentar também os assessores da casa, em nome do Francisco Maiorana, nosso chefe de gabinete, que teve um problema de saúde, mas graças a Deus está tudo bem, que melhore a cada dia. E, senhor presidente, desejar a todos nós um retorno onde consigamos dar as respostas para o povo brasileiro que está aflito, um povo honesto, íntegro, que está sofrendo muito com esses escândalos que se multiplicam, especialmente puxados pelo INSS, pela roubalheira, que a cada dia chega em gente mais poderosa, assim como a CPI do Master, que não foi instalado ainda, inclusive foi motivo de requerimento meu, de apelo ao presidente Davi Alcolumbre, para que não fizesse esse recesso, né, porque a gente não tem tempo a perder com relação à maior fraude do sistema financeiro brasileiro. Infelizmente, não tivemos a sensibilidade do presidente da casa, né? Foi um tempo perdido, mas eu espero que essa semana que eu vejo uma operação de abafa em curso, né, com direito à sessão remota, com direito a sessões não muito expressivas, com pautas importantes, eu espero que pelo menos na próxima semana o presidente dessa casa abra uma CPI, que já tem 46 assinaturas, que eu sou o autor do requerimento, ou seja, mais da metade do Senado, ou uma CPMI, que também bateu recorde, né, do número de apoiamentos de senadores e deputados. Então, nós estamos vendo aí muito desleixo das instituições que deveriam resguardar a ordem, resguardar as leis do país. A PGR não respondeu até hoje uma notícia crime, uma representação que eu fiz sobre o caso do Toffoli, seus irmãos, com relação ao resort, até hoje. Pra você ter uma ideia, presidente, eu dei entrada no dia 14 de janeiro nessa representação, né? E depois fiz um aditamento com revelações que ocorreram com sociedades que mais parecem laranjal, no dia 21 de janeiro, e o senhor Paulo Gonet e sua equipe não me deram qualquer resposta ainda. Responderam outros parlamentares, mas nossa representação não foi respondida. É muito estranho. Tudo isso está acontecendo no Brasil, com direito à esposa de ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, a dona Viviane, recebendo 129 milhões, um contrato que já recebeu várias vezes 3 milhões de reais líquido. E essa turma perdeu tanto pudor. Nós estamos com os valores nunca antes vistos na história desse país invertidos, que nem resposta dão à população, né? Fica por isso mesmo. Se cala sobre uma coisa louca, maluca, isso que está acontecendo. Então, senhor presidente, dentro dessa linha, dessa desmoralização que vive hoje as instituições, eu não posso deixar de falar da nossa casa, do Senado. Eu quero dizer que eu repudio esse investimento que o Senado está fazendo aí, investimento entre aspas, de 90 milhões de reais para, no fundo, melhorar a sua imagem em ano eleitoral. Isso é descabido, completamente absurdo. Você tem uma matéria da revista Oeste, da revista Veja, falando exatamente dessa contratação aí a toque de caixa. A justificativa dada pelo Senado, senhor presidente, é que há necessidade de aumentar o número de cidadãos que conhecem o Senado. Olha só, seu campo de ação e as leis por ele aprovadas. Trata-se de uma despesa totalmente desnecessária, abusiva, em relação ao povo brasileiro que vai pagar a conta, né? O contribuinte que sustenta os quase 6 bilhões, B de bola aí de índio, do orçamento anual da casa, através das maiores cargas tributárias do mundo já. A máquina de comunicação do Senado já é muito robusta e eficiente.
né? Conta com vários departamentos, como a Secretaria de Comunicação Social, a Diretoria de Jornalismo, o Núcleo de Imprensa, Rádio e TV Senado, Agência Senado, além de equipes técnicas e administrativas específicas para a formulação de contratos de engenharia de comunicação. Isso tudo no orçamento de mais de 50 milhões de reais já. Querem dar mais 90. É brincadeira isso que está acontecendo, né? Então, ninguém discute sobre a necessidade e principalmente sobre a qualidade e responsabilidade dos profissionais que se dedicam a esse importante setor de comunicação nosso. Também ninguém discute que a imagem pública do Congresso Nacional vem se deteriorando a cada ano. E não é culpa desses profissionais. A culpa é nossa, de parlamentares que, por exemplo, vê o STF usar e abusar da Constituição, né, desrespeitando aqueles que deveriam ser os primeiros a respeitar. E daí o caos institucional, a insegurança jurídica, quando o Senado poderia ter agido para barrar tudo isso. Então, senhor presidente, quem está puxando a imagem do Congresso Nacional para baixo é o Senado, que é omisso, inerte, em relação aos desmandos da nossa Corte Suprema. Então, nas pesquisas, menos de 10% da população confia no Congresso Nacional. Olha a que ponto nós chegamos. Qual a solução para enfrentar esse problema? Por melhor que seja uma propaganda, ela jamais conseguirá a proeza de transformar um produto ruim em um bom produto. É muito simples para o Senado melhorar sua imagem perante a sociedade. Basta cumprir devidamente com suas obrigações constitucionais, aprovando boas leis que melhoram a vida da população e, principalmente, fiscalizando o executivo, e assim como o judiciário, que só nós podemos fazer essa fiscalização e afastar ministros com seus crimes expostos, né? Então, para isso também é imperioso, para melhorar a imagem do Senado, garantir, senhor presidente, o funcionamento independente das CPIs, comissões parlamentares de inquérito, como exemplo a que apura o roubo bilionário dos aposentados, pensionistas, o do crime organizado, que hoje foi cancelada a sessão, cheio de requerimentos nossos, sobre inclusive esse caso do Master, essa situação toda, dessa lama que a gente está vendo no Brasil, né? E principalmente a urgência da CPI do Banco Master. Senhor presidente, além disso, nós precisamos também cumprir com as nossas prerrogativas constitucionais em relação ao STF, com a abertura do primeiro processo de impeachment. São mais de 80 pedidos bem fundamentados feitos nessas últimas legislaturas. Não podemos esquecer que, além do orçamento de 50 milhões de reais da área da comunicação, da Casa, cada um dos 81 senadores ainda dispõe de uma cota mensal de R$ 48 mil para a despesa do mandato. Ainda tem mais R$ 3 mil para impulsionamento nas redes sociais. Antigamente, isso até que se justificava, mas hoje nós temos a internet, né? Na área com redes sociais, os custos caíram muito. Mas esse abuso com propaganda não está restrito ao poder legislativo apenas, como o Senado quer fazer. Está presente no poder judiciário e principalmente no poder executivo. Por conta disso, já em 2019, eu dei entrada no projeto de lei número 5504, com o objetivo de disciplinar as despesas com publicidade realizadas pelo Poder Executivo, com drástica redução de valores e restringindo seu uso exclusivo para fins educativos e informativos, de modo a evitar a autopromoção. Mas com um orçamento de quase 6 bilhões de reais, o Senado brasileiro é o mais caro do mundo, segundo o levantamento da Transparência Internacional e da ONG Contas Abertas. Mais um minuto, senhor presidente, eu encerro. Portanto, é fundamental, e eu peço o apoio de todos os senadores conscientes dessa casa, que a gente possa fazer um apelo e agir para cancelar essa licitação de 90 milhões do Senado Federal com publicidade. São despesas supérfluas que aviltam o cidadão de bem, né? Então, eu estou acionando hoje, junto com o Partido Novo, o TCU, e vou fazer outras medidas no limite das forças para que a gente possa evitar
mais esse custo irresponsável para o povo brasileiro. Eu encerro com um belo pensamento nos deixado há mais de 1.700 anos por Santo Agostinho, um dos maiores filósofos da Igreja Católica. Abro aspas. A esperança tem duas lindas filhas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não concordar com as coisas como estão, e a coragem nos ensina a mudá-las. Deus abençoe, paz e bens a todos. Obrigado, senador Eduardo Girão. Próximo senador a fazer uso da palavra, o senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul.